Esse capítulo está intimamente ligado ao capítulo anterior, quando ele curou um cego. Depois ele revela, melhor dizendo, Pedro, inspirado, revela quem é realmente a Cristo, que é o Cristo, é o Messias, quem é Jesus, que ele é o Cristo, o Messias. E depois ele fala da sua ressurreição no versículo 31 do capítulo anterior. E ele termina esse capítulo falando de algo melhor, que é o final do capítulo: o Filho do Homem, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. No capítulo 8, a gente poderia dizer que o assunto é na terra. E o capítulo 9 começa o assunto na glória, no reino glorioso de Cristo, as coisas futuras. E no capítulo 8, ele precisa abrir os olhos dos seus discípulos para que eles enxerguem a realidade espiritual, a outra realidade. Porque eles estavam, obviamente, pensando tudo em termos daqui, do mundo, dessa vida. Um libertador que eles esperavam não era realmente um manso, mas era um vitorioso, um guerreiro. Mas o Senhor precisa abrir os olhos deles, o Senhor precisa revelar quem ele realmente é e precisa avisar que vai, entre uma coisa e outra, tem a ressurreição. Tem a ressurreição. O homem natural não pode ver essas coisas. E quando ele fala no versículo 35, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Eles estão aprendendo agora que existe muito mais do que essa realidade na qual eles vivem aqui. E aí o Senhor vai abrir esse véu, vai abrir essa brecha, essa fresta, para que eles enxerguem algo dessa realidade que eles não poderiam ver aqui, não poderiam enxergar. Quando ele fala no versículo 1, dizia-lhes também: em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. Ele não estava dizendo que eles iam continuar vivos, estariam hoje, 2000 anos depois, andando por aí, esperando o estabelecimento do reino. Não. O que ele quis dizer é que ele ia mostrar a eles o reino vindo em poder, que é justamente o que acontece quando eles são levados no alto monte. No versículo 2, Pedro, Tiago e João, e transfigura-se diante deles, e transfigurou-se diante deles. Ou seja, adotou uma forma que não era a forma normal aqui na vida na terra. E ali eles vão ver agora os vestidos dele resplandecentes, no versículo 3, extremos brancos como a neve, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra os poderia branquear. Agora estão entendendo que o que eles estão vendo não é algo sobre a terra. É uma realidade que extrapola a terra. Porque os lavandeiros da terra não poderiam branquear daquele jeito um vestido. Então é algo que não é daqui. Não é desse mundo, por assim dizer. E apareceu-lhes Elias, versículo 4, com Moisés e falavam com Jesus. Numa outra passagem, eu acho que é em Lucas, o tema da conversa era a morte dele que ia acontecer em Jerusalém. Esse era o tema da conversa de Moisés e Elias com o Senhor Jesus. E aqui estão os 3 discípulos, o Senhor Jesus, Moisés e Elias. Moisés e Elias são 2 dos maiores personagens do Antigo Testamento. Se existem, assim, heróis entre os judeus, pode colocar nos primeiros lugares Moisés e Elias. Porque Elias foi o grande profeta, Moisés foi o grande libertador, e o que deu a lei também aos judeus. Mas está ali Moisés e Elias, os 3 discípulos e o Senhor Jesus. Eu creio que Moisés e Elias representam os santos, tanto aqueles que morrem, para depois ressuscitarem, como aqueles que não morrerão, não verão a morte, mas serão transformados porque Elias foi arrebatado, não passando pela morte.
E esses três aqui talvez representem o remanescente de judeus que haverá aqui na terra, depois do arrebatamento da igreja. Mas eles são também um exemplo para nós, porque a gente sempre sabe que a Bíblia tem uma interpretação ou um significado, mas muitas aplicações. E a reação deles aqui é tipicamente humana, porque eles veem Moisés e Elias, que são os grandes heróis da fé judaica, ao lado de Jesus. O que eles pensam logo? Vamos fazer uma tenda para cada um, que é o versículo, uma cabana para cada um. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. Isso aqui é interessante porque mostra o caráter imperfeito da nossa apreciação de Cristo. Enquanto nós estivermos aqui na terra, nós nunca vamos ter uma apreciação de Cristo condizente com a sua glória, condizente com quem Ele é. Nós sempre vamos ter que comparar com alguém, alguma pessoa ilustre, mas Deus aqui põe logo, intervém e faz desaparecer esses 2 grandes personagens do Antigo Testamento e dá um testemunho do seu Filho. Ele fala no versículo 7, e desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, a ele ouvi. E tendo olhado em roda, ninguém mais viram, senão só Jesus com eles. Esse testemunho que Deus dá, Pedro vai repetir depois, em 2 Pedro, capítulo 1. Isso deve ter ficado gravado na memória de Pedro de uma forma muito, muito forte. 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Porque não vos fizemos saber a virtude, ou seja, o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. A sua majestade. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Pedro nunca mais esqueceu esse momento. Nunca mais esqueceu. E nós podemos ter certeza de que, por mais que a gente leia isso aqui e entenda quem é o Senhor Jesus, a nossa apreciação dele não é aquela que o Pai tem dele. Aquela que Deus Pai tem do Senhor. Que ele realmente aprecia o Senhor como ele é. Nós estamos tão cercados de distrações, de coisas, de pessoas, que a gente se esquece disso. Um dos grandes privilégios que eu acho que a gente tem, entre muitos, né, de o Senhor ter mostrado essa verdade, de estar congregado ao nome do Senhor, é tirar o homem de frente da gente, tirar o homem da vista da gente, o homem de diante da gente. Quem vive no meio religioso, seja católico como protestante, sabe como existe, a gente chama rasgação de seda, né? Como existe honrarias para homens. É impressionante a gente ver a maneira como as pessoas se comportam quando vem um clérigo, seja um padre ou um pastor, como mudam a maneira de conversar, como beijam o anel, como beijam a mão, como quase que se prostram diante da pessoa, como se fosse um grande personagem. E, no entanto, nós vemos aqui quem é realmente esse grande personagem, que é Cristo. Mesmo Moisés e Elias não faziam páreo para ele. Por mais que na cabeça por mais que fossem servos muito usados por Deus, e na cabeça daqueles discípulos, eles estavam
numa posição de preeminência, uma posição importante, eles tinham um grande respeito por eles, mas nada se compara a Cristo. Nada, nada, nada. Não vai ter ninguém na presença de Deus que possa se comparar a Cristo. Agora, o mais bonito de tudo isso é que Deus nos enxerga agora em Cristo. Somos aceitos no amado. Toda apreciação que Deus tem de Cristo é nessa que nós somos aceitos. Efésios, capítulo 1, eu creio. Somos feitos agradáveis no amado. Capítulo 1 de Efésios, versículo 6. Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em Cristo. Que privilégio esse! E que privilégio não precisarmos olhar para homens e louvar homens e colocar homens no pedestal, como muitos fazem, até quando depois que morre faz uma estátua, faz um busto, põe na praça. Que privilégio a gente poder se ocupar só com Cristo e saber que a apreciação que o Pai tem dele, essa nos é transmitida, porque estamos nele, né? Ele nos fez agradáveis a si, a Deus, no amado que é Cristo. Quando eles descem do monte, o Senhor ordena a eles, no versículo 9, que a ninguém contassem o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. Quando nós lemos o Evangelho, nós precisamos entender que até mesmo os discípulos, eles têm um entendimento ainda imperfeito das coisas. A revelação não estava completa nos Evangelhos. A revelação só é completada através do ministério de Paulo, do apóstolo Paulo. Tudo que Deus tinha para dizer, ele completa em Paulo, a quem foi dado terminar, por assim dizer, a palavra de Deus. Muita gente pode falar assim, mas e João, no Apocalipse? Não, João fala de profecia referente à terra, que são coisas que no Antigo Testamento também já estavam previstas, mas não tem os mistérios que tem na doutrina de Paulo, que foram revelados a Paulo. São vários os mistérios que Deus revelou a Paulo, que estavam escondidos ainda, que mesmo os profetas do Antigo Testamento não conheciam. E a ressurreição, aqui, os discípulos não sabem o que é, porque eles falam no versículo 10, e eles retiveram o caso entre si, perguntando uns aos outros, que seria aquilo, ressuscitar dos mortos? Eu fico pensando, se eles tivessem perguntado para o Senhor, será que o Senhor diria a eles, né? Mas eles perguntam uns aos outros, o que seria aquilo, ressuscitar dos mortos? Por quê? Em João, Evangelho de João, capítulo 11, versículo 21. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, Lázaro, não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Ela fala que ela crê na ressurreição do último dia, Marta, porque essa era... Até aí os judeus entendiam, até aí os judeus criam, na ressurreição do último dia, quando os mortos irão ressuscitar. Mas aqui o que o Senhor falou para eles, no versículo 9, eu não sei se essa tradução que eu tenho aqui é correta, porque ele fala, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos,
Eu não sei, é dentre os mortos, né? Tem uma versão melhor que a tradução é dentre os mortos. Porque o que ele vai falar aqui para os discípulos é que existe uma ressurreição que não é a dos mortos. Não é a ressurreição dos mortos, quando todos os mortos vão ressuscitar. Não. É uma ressurreição dentre os mortos. E essa ressurreição dentre os mortos, de entre os mortos, tirado dos mortos, os mortos ficam e Cristo ressuscita. Sai de entre os mortos. Não é a ressurreição de Lázaro, que Lázaro reviveu para morrer depois. Não é a ressurreição daqueles que, quando o Senhor morreu na cruz, os túmulos se abriram em Jerusalém e muitos santos saíram dos túmulos vivos, andando. Não é essa ressurreição, porque eles também morreram depois. Não poderia ser também essa ressurreição, porque em 1 Coríntios fala que Cristo é as primícias dos que dormem, ou seja, ninguém poderia ressuscitar antes dele. E a ressurreição dele é uma ressurreição distinta, ela é dentre os mortos. Vamos abrir lá em 1 Coríntios. A primeira, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. É um versículo que é importante para entender isso. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. O que é isso aqui? É aquilo que eu tinha falado no começo, que eles estavam lidando só com uma esfera da vida, até o final do capítulo 8. Até o Senhor abrir uma outra esfera para eles entenderem que existiam duas esferas em que eles viviam. Uma com o Senhor Jesus aqui na terra, andando aqui entre eles ainda, e outra em glória, que é aquela que o Senhor ia mostrar. Então, quer vigiemos enquanto estamos aqui, né? Que é o que está falando aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 10. Quer durmamos, ou seja, depois da morte, vivamos juntamente com Ele. Não há mais distinção na vida com Cristo aqui ou depois, porque aquele que tem a Cristo já tem a Ele, seja aqui nessa terra, enquanto anda aqui, seja depois. Mas vamos abrir lá em 1 Coríntios, que fala da ressurreição especificamente. 1 Coríntios capítulo 15. O versículo é o 23. O versículo 22, ele fala uma coisa que é importante entender a distinção. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas isso aqui é apenas os salvos. Apenas os salvos, porque eles têm vida. No versículo 23, mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, ou seja, os primeiros frutos são Cristo. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força. Não é falado de ressurreição aqui, no sentido amplo, geral, mas dos que são de Cristo. Dos que são de Cristo na sua vinda. E os outros mortos? Os outros mortos não ressuscitam até o dia do juízo final, do grande trono branco, quando a morte entrega os mortos que tem, e obviamente eles vão voltar ao estado de corpo, alma e espírito, para receber a sua sentença e serem lançados no lago de fogo com corpo, alma e espírito. Mas não é a mesma coisa da ressurreição dentre os mortos, tirado dos mortos, que é a ressurreição dos salvos. Por isso que essa dúvida dos discípulos, eles tinham, obviamente, e eles não iriam entender tão cedo o que era a ressurreição, mas a ressurreição que o Senhor estava falando. Eles sabiam apenas da ressurreição dos mortos,
uma ressurreição apenas dos mortos, e não dentre os mortos. Todo esse contexto é muito interessante, porque o Senhor aqui está deixando, né, de dar esperanças para a restauração de Israel nesse momento. Ele já está mostrando uma coisa que só poderia acontecer agora no futuro. E mesmo os discípulos, né, eles enxergavam, como na cura do cego, e esses discípulos também não estavam enxergando as coisas nitidamente. Essa passagem aí do versículo 22 do capítulo 8 até o 26, nós vemos que mesmo os discípulos não estavam enxergando as coisas nitidamente. Por fé até eles estavam obrando, fazendo algo, mas não tendo entendimento perfeito das coisas, né? Estava ainda tudo muito velado para eles. E depois o Senhor, então, completando a sua obra, né, eles então passariam a enxergar nitidamente, né, como aconteceu com esse cego. E mesmo na confissão de Pedro, né, aqui não tem nada a ver com igreja, e nem tem nada a ver com o reino, né? Ele estava falando que a confissão dele foi que tu és o Cristo, o Messias que viria para Israel, e o Senhor faria esse trabalho do Messias, né, aos olhos deles, mas eles ainda não entenderiam, e não entenderam realmente, nitidamente. E como eles são, o Senhor é rejeitado, né, pelos principais do povo, então o Senhor deixa de dar esperanças para a restauração de Israel imediatamente, e ele então fala do que aconteceria, que era da sua morte, né, do seu sofrimento, da sua morte. E Pedro então, indignado com isso, porque imagina, esse que nós estamos esperando, nosso libertador, agora em fraqueza, vai morrer, e como é que vai ficar? Mas o Senhor então explica para eles que era a cruz, né, que eles deveriam esperar também, do versículo 34 ao 38, que cada um ia tomar a sua cruz, porque quisesse salvar a sua vida naquele momento, eles teriam que perdê-la. Porque eles enxergavam, né, repito, sem nitidez, e queriam a manifestação imediata do reino. Eles queriam não os sofrimentos, mas queriam a glória, queriam, enfim, as promessas, né, da lei para eles estava boa. Como no caso daquele jovem que era muito rico, e quando o Senhor falou para ele deixar tudo, vender, dar aos pobres, seguir com ele ficou muito triste. Por quê? Porque eles queriam, eles gostavam muito dessa parte da lei que falava que quem obedecesse ia ser abençoado, ia ter bens, ia ter riquezas e tudo mais. Isso fazia parte da lei. Então, deixar isso, deixar o momento, deixar o gozo momentâneo, né, de ter essas bênçãos terrenas, para sofrer aqui, era algo inaceitável. Mas o Senhor disse para eles que quem quisesse salvar a vida teria que perder, assim como ele mesmo faria, né? Ele não entraria no seu reino agora, como em João 12, né, como o grão de trigo, porque ele teria que cair e morrer, para depois então dar fruto. Então, para eles terem esperança, para eles serem avivados, então entra esse assunto do capítulo 9, que é o reino, uma demonstração do reino, na terra também. Tudo está voltado à terra, mas as bênçãos que a terra, inclusive, vai ter, né? E encabeçado por Israel, os gentios também terão essas bênçãos. Mas aqui, então, ele faz essa demonstração do reino
para eles e que foi um fundamento, né, muito forte, como o irmão leu em Pedro, né, das verdades que foram ditas, foram reveladas, né, pelos apóstolos. E então esse reino, né, foi manifestado, foi mostrado a eles, não manifestado, mas mostrado a eles que vai acontecer ainda. E Cristo, né, encabeçando tudo isso, e a lei representada por Moisés e os profetas representado por Elias, né, seria cumprido. O que a lei e os profetas disseram seria cumprido, e eles teriam e terão, né, no futuro essa bênção. Mas é muito importante isso, que ao ler os evangelhos, eu sei que o irmão repetiu várias vezes, isso é importante. Ao ler os evangelhos, nós pensamos que trata-se da igreja. E aqui nós não temos nada das bênçãos do cristão, propriamente disso. O cristão que pertence à igreja. Aqui nós estamos vendo as bênçãos daqueles de Israel. As bênçãos que haverá com Israel e até com os gentios, mas não as bênçãos da igreja. Até aqui nós não temos nada de igreja. Aqui são bênçãos do reino e desse Messias que veio e que depois virá, como ele fala aqui no finalzinho, 38, capítulo 8, ele fala: também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Então, o Filho do Homem, então, o Messias veio, já fez a sua obra, agora ele virá como Filho do Homem, então, trazendo juízo com seus santos anjos e exercendo juízo sobre todos os inimigos, né, de Israel, e vai então estabelecer esse reino milenar aqui com eles, né? Mas a igreja não tem parte nisso aqui, a não ser a parte, né, de nós olharmos para isso e termos gozo em ver que Deus vai cumprir os seus propósitos todos de bênção para Israel. Essa é a parte que nós cristãos, que fazemos parte da igreja, temos nisso tudo, de nos regozijarmos com o que nós vemos que Deus fará com eles também. Mas a nossa porção não se encontram nesses capítulos. Nós temos apenas aquilo que é para Israel, esse reino que foi posposto, né, porque o Senhor foi rejeitado, e então fez essa obra de expiação, que inclusive é para os próprios israelitas também, que é um novo concerto para com eles, né? E nisso entra a igreja, que é uma outra coisa que depois só vai existir, né, no dia de Pentecostes, lá em Atos capítulo 2. Então, tudo que nós estamos vendo não se trata, né, da igreja, mas trata-se de o Senhor revelando-nos aquilo que acontecerá a Israel. E os sábios, no final da grande tribulação, os sábios entenderão. Aqueles que o Senhor levantar que vão crer, né, no Senhor, no final da grande tribulação, eles entenderão também essas palavras e tudo que foi dito para eles, né, eles compreenderão. Mas diretamente não fala com a igreja esses capítulos. Interessante que eles perguntam aqui no versículo 11, interrogaram-no dizendo: por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E respondendo ele, disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro, e todas as coisas restaurará. E como está escrito do Filho do Homem, que ele deva padecer muito e ser aviltado, digo-vos, porém, que Elias já veio. E fizeram-lhe tudo o que quiseram, como dele está escrito. É interessante que às vezes nós temos uma profecia se sobrepondo a outra profecia, e o Senhor revela aqui que nesse primeiro momento Elias já tinha vindo. E ele vai dizer lá em Mateus 11, quem era esse Elias? Mateus capítulo 11, versículo 13. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Ele está falando aqui
e João Batista. Profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Então, João Batista teve essa incumbência de vir primeiro e aplainar os caminhos do Senhor, como é falado. Era a voz do que clama no deserto, e preparava os caminhos do Senhor, para que o Messias viesse e se apresentasse como tal aqui para os judeus, para esse pequeno remanescente que o recebeu dessa primeira vez. Mas haverá um remanescente depois, e para esse o Senhor virá aí efetivamente para estabelecer o reino. Existe um padrão aqui na vinda de Elias, na vinda do Senhor Jesus e na vida dos discípulos aqui neste mundo. Quando ele fala de Elias, no caso de João Batista, ele fala no versículo 13: digo-vos, porém, que Elias já veio e fizeram-lhe tudo o que quiseram, como dele está escrito. E no versículo 12, quando ele fala de si, como está escrito do Filho do Homem, que ele deva padecer muito e ser aviltado. E aí, quando o Senhor Jesus vai se despedir dos seus discípulos, no Evangelho de João, ele fala porque, como odiaram a mim, eu acho que é o capítulo 17, se não me engano, é capítulo 15, versículo 18. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Então essa identificação que teve João Batista, como precursor do Messias, o próprio Senhor Jesus, vindo a esse mundo, e também os que são dele, tem a mesma identificação de rejeição. Isso era tudo o que eles poderiam esperar aqui, esses discípulos também. Eles não poderiam esperar grandes coisas, eles iam esperar rejeição, porque João Batista foi rejeitado, o Filho do Homem foi rejeitado, e eles seriam rejeitados também.